Fala pessoal do bastidor, como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e estou de volta com vocês em mais um sábado, hoje para falar sobre a minha viagem. A viagem dessa semana em que eu fui para a Liga dos Campeões para cobrir as semifinais. Arsenal e Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Fui para essa viagem após vencer a fase 2 do programa Criadores em Jogo, organizado pela TNT e também pelo TikTok. A fase 3 também já acabou, ela vale uma vaga para a final, mas por enquanto os dois vencedores ainda não foram divulgados. Tô aqui na expectativa, da mesma forma que vocês também estão, depois que eu disse lá no meu Instagram e no meu TikTok que eu estava na briga para ir para a final também. Mas vamos falar sobre essa viagem. Eu acabei fazendo 3 vlogzinhos pro TikTok ao longo da minha viagem e eu quero reagir a esses vídeos junto com vocês para poder passar também mais experiências, mais bastidores desses dias insanos que eu acabei vivendo em Londres e também em Munique. Antes de a gente começar com essas reações, eu queria poder contar com o seu like nesse vídeo. Ele é muito importante para que o vídeo também seja entregue para mais pessoas e você dizer pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscrevam também no canal do Vini Weiner Bastidor, porque toda semana, todo sábado, nós temos um novo conteúdo por aqui. Alguma dica, alguma história ou alguma experiência relacionada aos 10 anos que eu tenho criando conteúdo para a internet. Vamos lá então? Vamos ver primeiramente como que foi o meu primeiro dia por lá? Olha como foi o meu primeiro dia com a TNT, cobrindo a semifinal da Liga dos Campeões. Começamos nossa aventura, obviamente, pelo aeroporto. 10h23 eu estava já pronto para o embarque, esperando a equipe da TNT e do TikTok. Depois de 10 horas de voo, chegamos em Londres, Inglaterra, e estávamos na van. Olha aí o Otávio Neto e a Tainá Espinosa. Eu vou fazer uma pausa aqui para falar uma coisa para vocês. Quando eu encontrei o elenco da TNT, alguns já me conheciam, outros não me conheciam, o pessoal da produção foi bem atencioso, mas assim, tem uma parada que é minha, eu sou um cara que eu sou mais reservado, sou mais tímido, então meu primeiro contato com eles foi assim um pouquinho mais frio, porque eu sou um cara que eu demoro um pouquinho pra me soltar. Então essa oportunidade na van, foi um primeiro momento em que eu fui conversando um pouquinho mais com eles pra gente ir se conhecendo mais. E aqui eu já falo uma coisa sobre o Vitor Sérgio Rodrigues, o VSR da TNT. Ele foi o primeiro cara, assim, do time dos apresentadores que chegou em mim no aeroporto e já meio que me deu uma confiança pra viagem, pro projeto. Ele chegou e logo de cara já falou: "E aí, moleque, tá pronto pra ir lá, pra dar show?" E isso é uma coisa que, lógico, você ouvindo de alguém como o VSR já te dá uma confiança e eu já fiquei bem feliz com isso que eu ouvi. Então, vamos dar sequência. Chegamos no hotel no final da tarde e dá uma olhada em como é o meu quarto, até com cama de casal. Da vista da minha janela, a cada 5 minutos passa um trem. Como nesse primeiro dia não tínhamos compromissos de gravação e eu já tinha adiantado alguns roteiros, saí com o pessoal do TikTok para conhecer a cidade. Muito legal a cidade de Londres, um lugar cheio de diversidade e muito bom conhecer uma nova cultura. Depois de jantar, conhecemos o trem daqui e voltamos para o hotel para os preparativos para o dia que antecedeu o jogo entre Arsenal e Atlético de Madrid. O dia que antecedeu o jogo começou cedo. 10 horas já estávamos na van. Vou fazer mais uma parada para falar sobre o meu primeiro dia de chegada. Como vocês viram, meu quarto era muito maneiro, tinha uma cama de casal e meu primeiro pensamento quando eu cheguei no quarto foi: mano, eu vou dormir pra caramba aqui, vai ser bom para eu descansar. Meu, foi só sonho mesmo, porque como os dias eles eram muito apertados, a gente saía tarde do estádio e sempre nos dias seguintes a gente tinha que sair muito cedo. Sei lá, nesses 3, 4 dias que eu fiquei na Europa, se eu dormir 8 horas, somando tudo, foi muito. Era bem difícil de conseguir dormir, ainda mais que por muitas vezes, como o fuso lá era mais 4 em Londres e mais 5 em Munique, eu ficava meio que vivendo ao mesmo tempo o horário aqui do Brasil para ir mandando as coisas pros editores e ficar soltando conteúdo para vocês. Então esse primeiro dia foi bom para pelo menos eu já entender que não seria fácil. Rumo ao CT do Arsenal para acompanhar ao treino. Olha eu e a equipe aí no estacionamento aguardando a liberação. Fizemos as primeiras gravações do dia e partimos para o campo. Muito lindo o gramado do CT, perfeito, nem parece de verdade. Aí começaram a chegar os jogadores do Arsenal e, cara, fiquei surpreso ao ver o quão fortes eles são. Isso ajuda a explicar por que é tão difícil jogar contra o Arsenal. Especialmente os jogadores de defesa são tanques. Vou fazer mais uma pausa, olha. O estádio do Arsenal, ele era muito legal, mas o CT também era lindo. Lindo, 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 gramado perfeito. E como eu falei, eu fiquei impressionado com os jogadores do Arsenal, porque depois eu pude ver também os jogadores do PSG de perto, pude ver os jogadores do Atlético de Madrid de perto. Da viagem toda, dos 4 times, os jogadores mais fortes fisicamente falando são os do Arsenal.
Então vocês imaginam aí, dentro de um jogo, ter que dividir bola com esses caras, colocar na corrida. Eles levam vantagem porque eles estão extremamente bem preparados. Acompanhamos os primeiros 15 minutos do treino e depois o Arteta fechou a atividade para preparar a estratégia contra o Atlético. De lá, partimos para o Emirates Stadium, lá que nós gravaríamos a maioria dos conteúdos e teríamos compromissos de coletiva. Muito lindo o estádio, um sonho realizado vê-lo de perto. Chegamos para o acesso da imprensa, que é em uma entrada alternativa, e partimos para o gramado. Nessa hora, passou um filme na minha cabeça, de todos esses 10 anos que estou gravando e chegar num patamar desse, com esse nível de acesso com a TNT e o TikTok. Olha aí as arquibancadas, como são próximas do gramado, galera preparando o gramado para o jogo, tudo impecável. Fui conhecer a sala de coletiva em um dia de Champions e olhem como é a visão de quem dá a coletiva. Não são tantos lugares como parece e nem é distante. Aqui, eu e o meu parceiro André, que está me filmando nessa viagem, fomos para a parte de cima do estádio. E olha essa visão que a gente teve também para gravar aqui para o TikTok. Surreal demais. Depois desse passeio pelo estádio, voltamos para a sala de coletiva, pois às 3 horas era a coletiva do Gyökeres, atacante do Arsenal. Ele falou com a imprensa do lado de fora também. Como eu precisava subir uns vídeos para os meus editores, fui até essa sala, que é uma sala de imprensa no Arsenal, justamente para que quem é da mídia possa subir seus arquivos. Muita gente me perguntou, pô Vini, você não tirou foto com nenhum jogador? Você não pediu foto com nenhum jogador? Quem tá trabalhando na transmissão, quem tá trabalhando como imprensa, não pode pedir foto com nenhum jogador. Não pode. É uma regra da UEFA. E se eu quisesse ficar pedindo foto, de repente, com o Gyökeres, com qualquer outro jogador que eu vi lá, isso poderia até dar um problema para a TNT. Lá, todo mundo que está trabalhando respeita muito todas as regras, as normas da UEFA. Então tem até um limite lá que você não pode chegar a entrar no gramado. Não pode. Sabe? Então, são várias regras que quem tá de fora não consegue entender, mas eu não pedi foto com o Gyökeres nem com nenhum outro jogador, porque realmente não podia. O que você pode pedir é foto com um ex-jogador que tá trabalhando em alguma outra emissora. Aí, tranquilo. E falando sobre essa sala de imprensa do Arsenal aqui, eu curti o jeito que era essa sala de imprensa, cada um com a sua divisória, cada um com a sua tomada para poder carregar, enfim, colocar o que quisesse lá. Só tinha um problema. A internet do Arsenal, ela era meio ruinzinha. Então ficava complicado às vezes para subir um vídeo, complicado para mandar alguma coisa para os editores. A internet lá do Bayern de Munique ela era bem melhor. Depois eu vou falar sobre a internet do Bayern. Vamos seguir. Quando voltei pro campo, o time da TNT estava gravando para as redes sociais deles. Olhem aí os Vingadores. Como eu e o André estávamos o dia inteiro gravando e não tínhamos parado para comer ainda, a gente deu uma passada em um café para comer algo rápido e já voltar para o ritmo. Aqui, a comissão do Atlético de Madrid estava preparando o treino deles. A Tati Mantovani, com seu icônico banquinho, falou com o Griezmann. E eu, como um bom fifeiro, fiquei impressionado de vê-lo de perto. Como por regras da UEFA nós não podemos pedir fotos com os jogadores, então eu tive que tirar uma selfie com ele, sem ele saber. Depois, às 5h45, foi hora da coletiva do Atlético, com a presença do Simeone e do próprio Griezmann. Uma observação a respeito da coletiva do Simeone e do Griezmann. No auditório estavam vários jornais, rádios, que eu falo a respeito no meu dia a dia, no meu canal principal. Rádio Marca, Jornal Marca, Cadena Ser, Cadena Cope, todos eles estavam lá, na mesma sala que eu, fazendo perguntas para o Simeone e para o Griezmann. Nessa hora aqui, eu tava do lado da Tati Mantovani, a Tati já tinha feito uma exclusiva com o Griezmann, e ela ainda disse, olha, se eu quisesse eu poderia fazer alguma pergunta, eu não vou fazer nenhuma pergunta por bom coleguismo mesmo, porque se eu fizer alguma pergunta, como eu já falei com o Griezmann, eu vou estar tirando a oportunidade de algum outro repórter, algum outro jornalista, fazer um conteúdo com os dois. Isso eu achei bem legal por parte da Tati. O time da TNT, em geral, além de ser um time muito unido, que acaba agindo como família, eles são, assim, extremamente profissionais, extremamente respeitosos com todo mundo. Essa postura da Tati eu achei uma postura bem legal. Se ela quisesse, então, ela poderia ter feito mais um conteúdo e ela preferiu não fazer. E falando ainda sobre a Tati, eu tava com a Tati no CT do Arsenal e ela ia me orientando, dizendo o que eu podia fazer, o que eu não podia, onde era legal pra eu gravar, sabe? Ela foi extremamente atenciosa. A Tati, ela é muito legal. Depois, o Simeone falou com a imprensa do lado de fora também. E com a irrigação do gramado, o Atlético iniciou suas atividades, liberando também por 15 minutos para que a gente assistisse. Com o estádio já mais vazio, quis mostrar como é curta a distância da sala de coletiva para uma outra sala de entrevistas, onde os jogadores costumam falar depois dos jogos, com esse backdrop maneiro demais. Esse backdrop aqui, para quem curte jogar FIFA e tal, é maneiro. Esse aqui é bem legal.
9 horas, só nós e a equipe da TNT ainda estávamos no estádio. E enquanto isso, o pessoal que trabalha no estádio seguia cuidando do gramado. A respeito disso que eu falei aqui, que era 9 horas da noite e só eu e o time da TNT ainda estávamos no estádio, isso mostra o quão comprometidos eles são com o produto Liga dos Campeões. Para quem é meio por fora dessas situações de direitos de transmissão, a TNT vai transmitir a Liga dos Campeões aqui no Brasil, se não me engano, pelos próximos 5 anos. Eles renovaram o contrato recentemente. Então, eles têm um comprometimento com esse produto absurdo. Fazem muitos conteúdos, gravam muitos programas em cima disso. Então, eles foram os últimos a sair do estádio. Enquanto várias emissoras, deu 8 horas, todo mundo já foi embora, a TNT ficou até o final. Nós fomos os últimos a sair do gramado. E isso ajuda a explicar também por que a Liga dos Campeões faz tanto sucesso na TNT, porque eles têm, de fato, um carinho por esse produto, que é um produto que todo mundo quer, mas eles tratam de um jeito diferente. Quase 10 horas, chegou o nosso momento de ir embora e jantarmos para que a gente pudesse ir para o hotel descansarmos. Se você quiser acompanhar mais bastidores dessa viagem e principalmente dos jogos que teremos, acompanhe meus stories aqui no TikTok e não se esqueça de seguir @ViniViner. Não, esse primeiro dia aqui foi insano. Foi gostoso demais, porque foi minha primeira experiência com credenciamento, vendo outros jornalistas até importantes. Minha primeira vez vendo o gramado do Emirates foi sensacional. Sensacional. E o câmera que estava comigo, que era o André, que ele foi contratado pelo time da TNT e do TikTok para estar comigo durante a viagem, o cara é sem palavras. Além de ele fazer um trabalho impecável, ele me ajudava muito nas ideias, ele é um cara que ele é, assim, muito de boa, muito legal. Então, ele ia me acompanhando, ele não reclamava de nada, ele subia os arquivos rapidinho ali, dentro do que ele conseguia, fez umas fotos minhas muito maneiras, que vocês podem conferir depois no meu Instagram, no meu TikTok. Então, esse aqui foi o primeiro dia só. Cara, pra vocês terem uma ideia, era tanto conteúdo, tanta coisa, que são 3 vídeos. E olhem só, deu 3 minutos aqui de gravação agora, só com eu falando a respeito do primeiro dia ainda. Agora nós vamos reagir ao vídeo do segundo dia, que foi o dia do primeiro jogo, o jogo entre Arsenal e Atlético de Madrid. Olha como foi meu segundo dia com a TNT, cobrindo a semifinal da Liga dos Campeões. Comecei esse dia fazendo alguns roteiros no hotel, me preparando para o jogo da noite entre Arsenal e Atlético de Madrid. Nesse dia, eu teria que usar esse coletinho da UEFA, porque eu iria ficar atrás do gol. Eu, particularmente, achei muito maneiro. Como depois do jogo eu não teria mais nenhuma oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos de Londres, aproveitei para dar uma passeada pelo centro da cidade e conheci o London Eye e o Big Ben. Como aqui é bastidor, falar para vocês, nesse dia, a parte da manhã era uma parte mais livre, porque a gente tinha trabalhado até tarde no dia anterior. Então aqui, o pessoal da TNT foi cedo pro estádio, que eles iam organizar algumas coisas, mais a galera da produção. E as meninas que estavam comigo do TikTok, que trampam pro TikTok, elas foram pro centro da cidade mais cedo do que eu. Aí o que eu pensei? Eu vou visitar os pontos turísticos rapidinho, volto pro hotel, pego minhas coisas e vou pro estádio. Depois que eu vi os pontos turísticos, eu pedi um Uber lá, comecei a passar mal pra caramba. Eu não sei se é porque eu me desacostumei com isso de ficar andando no banco de trás, porque aqui no Brasil eu tô sempre eu dirigindo, mas do caminho aqui, desse ponto, do London Eye, do Big Ben, até o hotel, que dava uma meia hora, comecei a passar mal pra caramba. Achei até que eu ia vomitar dentro do Uber, de tão mal que eu tava. E aí, do nosso hotel até o estádio do Arsenal, era mais ou menos uns 15, 20 minutos andando. Aí como eu tava passando muito mal, eu falei, eu não vou pedir Uber de jeito nenhum, senão eu vou passar mal, vou vomitar dentro do Uber. Não vomito dentro do Uber nem no Brasil, vou vomitar na Inglaterra, não vou fazer essa presepada não. Aí o que eu pensei, vou tomar um remédio aqui, aí fiquei uns 5 minutinhos no quarto descansando, tomando uma água, aí eu falei, eu vou a pé pro estádio mesmo, aproveitar que tá meio frio, aí rapidinho eu fico bom. Aí foi exatamente o que aconteceu. Fiquei bom e andando me ajudou pra caramba. Voltei para o hotel e, como ele é perto do Emirates, fui a pé mesmo para o estádio, para começar a produzir os primeiros conteúdos do dia. Cheguei no estádio e olhem qual foi a minha posição para o jogo, bem atrás do gol. Uma experiência sensacional. Depois de ver onde eu ficaria, fui convidado pela equipe da TNT para conhecer os vestiários tanto do Arsenal quanto do Atlético antes de a bola rolar. E nesse momento, eu me senti dentro do FIFA no modo carreira. Aqui, essa parte do vestiário, olhem só que insano. A UEFA, ela cronometra o tempo que cada emissora tem para poder entrar no vestiário e mostrar as coisas. E aí, novamente, a equipe da TNT, muito bacana comigo. Quem estava comigo nos vestiários, também,
obviamente mostrando as coisas, era a Tati Mantovani. E a Tati, ela foi muito legal, aí realmente da parte dela, de ela deixar um tempinho para que eu pudesse fazer conteúdo para mim. Ela fez o conteúdo para a TNT, o conteúdo que ia para transmissão, e ela deixou ali 1 minutinho e meio para que eu pudesse fazer o meu conteúdo. Porque ali, mais ou menos, a UEFA dá 3 minutos para que cada emissora possa fazer o seu trabalho. Então ela foi lá, usou metade e deixou a outra metade do tempo para mim. Isso foi muito legal da parte dela, e aí eu pude, como eu disse, vivenciar esse modo carreira. De ver como que eles organizam as camisas, ver os lanchinhos lá preparados para os jogadores, a hidratação, as caneleiras personalizadas. Essa parte aqui foi muito, muito legal. Falando em modo carreira, olhem quem eu encontrei gravando bem próximo de onde eu estava. Rooney, Seedorf e Sturridge, que era bugado no FIFA 16 e ainda tirou uma foto comigo. Mais um bastidor em relação a isso. Eu vi o Rooney, o Seedorf e o Sturridge e eles estavam na gravação. Eu falei, pô, que legal. Aí eu fui e fiz esse vídeo aqui que vocês estão vendo. E nisso eu passei para ir pro lugar que eu ficaria na transmissão, para ver, que era bem atrás do gol. Quando eu fui passar de novo para ir para onde a TNT estava, o Sturridge estava fora da gravação. Aí eu fui e falei, ô Sturridge, tira uma foto comigo? Aí ele foi e tirou. Aí depois, quando eu tava lá já com o time da TNT, aí o Rooney passou perto. Aí, como ele é da mídia, aí pode tirar foto, que não pode é com os jogadores, como eu tinha falado. Então aí o que eu pensei? Vou tentar tirar uma foto com o Rooney. Cara, fui falar com o Rooney numa perna, numa passada, passou, fingiu que nem me ouviu, foi embora. Aí eu, beleza, mas pelo menos com o Sturridge eu tirei a foto. Voltando para onde a TNT estava, chegou a Taça da Champions e admito que foi uma honra vê-la de pertinho assim. Chegou o momento do jogo e olhem o quão privilegiado era o meu lugar. Que vista maravilhosa. Fiquei bem próximo da parte mais agitada da torcida do Arsenal e isso ajudou muito na nossa produção. Afinal, quando eles confirmaram sua classificação para a final, aquele lado foi o que mais vibrou no estádio inteiro. Aí está o Rice, que jogou muita bola nesse jogo e estava dando entrevista bem na minha frente. Como aqui eu já tô falando mais do pós-jogo, vou falar um pouquinho de como foi a minha experiência no jogo. No jogo em si, parecia realmente que não era verdade tudo aquilo que eu tava vivendo. De ver os jogadores tão pertinhos, que nem no primeiro tempo, o Saka, ele fez o gol bem na minha frente, passou pra comemorar bem na minha frente, é muito colado no gramado. Então foi bem legal e, foi muito top ouvir o hino da Liga dos Campeões diretamente do estádio. Foi minha primeira experiência assim. Tem o vídeo também lá no meu TikTok da minha reação na hora. Surreal, gente. Surreal, surreal. Com todas as gravações finalizadas, fui até a sala de mídia do Arsenal, para que eu pudesse subir para os editores os arquivos que vocês viram ao longo do dia. Na sala de mídia, ganhei essa sacolinha de lanche da UEFA, que vinha com um sanduíche, uma água e um snack. Às 11h39 daqui... Esse lanchinho da UEFA aqui é muito subestimado, tá? Outros profissionais que estavam trabalhando também na transmissão de outras emissoras, eles falavam que eles achavam o lanchinho da UEFA meio ruim, meio cansado. Falar pra vocês, esse lanchinho da UEFA aqui, ele salva. Esse sanduíche aqui, uma água, por quê? Como a gente está trabalhando ali na transmissão do jogo e as coisas acontecem muito rápido, você não tem horário para comer. Você vai trabalhando, 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 você esquece de comer, esquece de tomar água e vai ficando cansado. Então, nas poucas brechas que você tem, por exemplo, de ir na sala da mídia, ter esse lanchinho aqui e uma água da UEFA acaba salvando. Chegou o momento de deixarmos o estádio, com tudo finalizado. Nessa hora, estava um frio bizarro já e eu não vi a hora de chegarmos no hotel para podermos descansar antes do próximo desafio. Se você quiser acompanhar mais bastidores dessa viagem, pegando o próximo jogo entre Bayern e PSG, acompanhe meus stories aqui no TikTok e não se esqueça de seguir @ViniViner. Esse dia foi insano e o pessoal da produção da TNT, eles já tinham me preparado. Eles falaram, olha Vini, quando acabar o jogo, procura ir pro quarto, já descansa, porque no dia seguinte a gente tem que sair muito cedo, fazer o check-out aqui no hotel, pra gente poder ir pro aeroporto, pegar o avião que a gente precisa ir direto pro jogo do Bayern. Então, esse dia aqui foi tenso. E assim, eu fui dormir, eram umas 3h30, 4 horas da manhã. Justamente porque eu tava ainda postando as coisas aqui pro Brasil, mandando as coisas pros editores. Então, se eu dormir, sei lá, 1h30, foi muito. E aí agora nós vamos pro dia 3. Olha como foi o meu terceiro e último dia com a TNT, cobrindo a semifinal da Liga dos Campeões. Esse dia começou bem cedo. 5h23 já estava deixando o meu quarto em Londres, porque íamos pegar um voo para Munique, para o jogo da noite entre Bayern e PSG. Não tinha muita gente na rua esse horário e estava um gelo absurdo. Já no aeroporto, para partir para a Alemanha, encontramos com o meu câmera, André, para continuarmos produzindo depois de 2 dias insanos, cobrindo Arsenal e Atlético de Madrid. Falar de novo a respeito do André, o cara é gente boa demais, demais. Eu sei que muito do que foi o resultado dessa cobertura, eu tenho os meus méritos porque fiz uns conteúdos insanos mesmo,
lidei muito bem com essa questão de improvisação e tal. Mas esse cara aqui, ele fazia as imagens, gente, numa qualidade absurda, que a galera do TikTok ficava até achando que era IA. Surreal o trabalho do André mesmo, curti demais ter trabalhado com ele. Paramos para tomar um café antes do jogo e partiu Munique. Não sou muito fã de andar de avião e acabei aleatoriamente pegando um assento bem na janela. Para algumas pessoas é normal, eu não suporto andar de avião. Eu, assim, não curto a altura, e aí aleatoriamente eu caí bem na janela, bem no assento da janela. Eu não gosto não, tem gente que consegue dormir no voo e tudo mais, eu sou péssimo já para dormir no dia a dia, então pior ainda no avião, na boa. Chegamos em Munique por volta de meio-dia, olha o VSR aí, o Beckler, todo mundo esperando a van para irmos para o hotel. No nosso hotel tinha um restaurante muito fera, e claro que eu não poderia ir para a Alemanha e não tomar uma. Aí, eu e o André estávamos esperando o almoço e fazendo um balanço de como estava sendo a viagem. E o rango, esse almoço aí, na Alemanha, superou qualquer outro almoço lá na Inglaterra. A comida na Alemanha era melhor. E aí depois, bem quando eu basicamente finalizei esse vídeo, o Beckler chegou também para almoçar com a gente. Cheguei no meu quarto e olha como ele era até mais insano que o de Londres. Nesse aqui tinha até banheira e um espaço gigantesco. Aqui, fora que eu falei assim, eu vou descansar. Como a gente chegou assim no começo da tarde nesse hotel e o jogo, a gente precisava ir pro jogo mais no final da tarde, umas 5 horas mais ou menos, eu falei, cara, eu vou tomar um banho aqui nessa banheira, vou aproveitar, vou deitar, vou dar uma descansada, dar uma recarregada nas energias. E esse hotel aqui, ele era um hotel oficial da UEFA, então tinha muito ex-jogador lá. O Gerrard, que tá trabalhando na mídia, o que jogou no Liverpool, ele tava lá. Lá eu encontrei com o Marquísio, ex-Juventus, e aí eu fui falar com o Marquísio. O Gerrard, ele era meio antipático, eu falei, eu não vou falar com o Gerrard não. Aí o Marquísio parecia ser gente boa, eu fui trocar ideia com o Marquísio. Eu falei, ô Marquísio, pô, curtia seu futebol lá na Juventus, jogava com você no FIFA, tira uma foto comigo? Aí ele tirou, o pessoal que tava com o Marquísio também era gente boa. Aí depois vocês vão entender por que eu tenho falado com o Marquísio no hotel, vai acontecer uma coisa ainda nesse vídeo. Aqui eu estava pronto para partir para o jogo. Chegamos e olha a gigante Allianz Arena aí. Estádio que eu só via no FIFA e na televisão. Depois de pegarmos as credenciais, chegou o momento que mais me arrepiou. Ver o campo de perto, ainda mais de um estádio tão histórico como esse. Fiquei felizão. Começamos as gravações e com os acessos sensacionais da TNT, eu pude sentar no mesmo banco em que os jogadores ficam e ainda pude conhecer os vestiários do PSG e do Bayern antes mesmo de o jogo começar. Se lembra do que eu falei a respeito do jogo entre Arsenal e Atlético? A Tati Mantovani, ela deixou que eu tivesse 1 minuto e meio em cada vestiário para que eu pudesse fazer o meu conteúdo, que foi bem legal da parte dela. Aqui também eu queria falar a respeito do Arthur Quesada, que foi pro vestiário do Bayern, e da Clara Albuquerque, que foi comigo pro vestiário do PSG. Eles também foram super gente boa comigo, super. E eles permitiram também que eu tivesse um tempinho ali para gravar o meu conteúdo. No do Bayern, que a galera da UEFA e do Bayern estavam sendo mais chatos, e quando o Arthur terminou e deixou o tempo para mim, eles viraram para mim e falou, ó, você só tem 20 segundos. E fazer um conteúdo em 20 segundos é ruim, né? A gente quer pro TikTok pelo menos mais de 1 minuto para poder render alguma coisa. E aí o pessoal do Bayern da UEFA falou, ó, você só tem 20 segundos. Aí eu virei pro André que tava gravando comigo, eu falei, André, começa a gravar aí, eu vou meio que fugindo dos caras, vou indo para trás aqui no vestiário, para que a gente possa ter pelo menos 1 minuto. Aí eu consegui. Eu fui andando para trás e tal, e eles ficavam no fundo ali meio, termina logo isso aí. E aí mesmo com eles meio que tirando a atenção, eu consegui fazer mais de 1 minuto, ficou bem legal o vídeo. Demos uma parada na sala de imprensa para subir uns arquivos e tomar um café. E bora voltar para as atividades. Aqui o estádio estava enchendo já. Transmissão da TNT rolando e a taça da Champions novamente pertinho de mim. Enquanto eu estava próximo do túnel, jogadores como o Davis e o Kimmich foram fazer o reconhecimento do gramado. Deixa eu falar uma coisa, isso a respeito dos jogadores, tá? Algumas vezes a gente acha que os jogadores não ouvem o que a torcida fala ou coisas do tipo. Aqui, dessa distância, eles ouvem tudo. Eu sei porque eu tava lá, então eu tava ouvindo a torcida também. Eles ouvem tudo. E quando eles pegam, não olham, não cumprimentam, não dão atenção pra torcida porque eles não querem mesmo. Olhem qual era o meu lugar para essa transmissão. Bem atrás de um dos gols, quase colado na trave. Aqui foi a minha reação ao gol do PSG. E bem atrás de mim, os ultras do Bayern, que ficavam bravos com qualquer coisa que eu fazia e ficavam jogando garrafas em mim. Eu preciso de uma parte aqui nesse vídeo do bastidor só pra falar dos ultras do Bayern. A princípio, quando a TNT falou que eu ficaria atrás de um dos gols, eu nem sabia qual era o lado dos ultras nem nada. Peguei, fui lá, me posicionei e da mesma forma que eu já tinha feito no jogo do Arsenal, o que eu fiz?
eu vi a torcida cantando e falei, meu, vou filmar a torcida. Rende uma imagem legal. E o André, o câmera que tava comigo, também fez a mesma coisa. Pegou e tava gravando a torcida. O André gravando com a câmera dele, já chegou um dos caras lá da torcida, dos Ultras, e já deu logo um tapa na lente dele. E quem trabalha com fotografia, com produção de vídeo, sabe que pode até quebrar. Aí o André já ficou meio assustado assim. E eu filmando com o celular, normal, pegando o canto da torcida, aí os caras que viram que eu tava gravando, que é bem colado no gramado, aí eles já começaram a meter o dedo do meio pra mim, jogar garrafa, e eu não entendi o porquê. Até então eu não sabia que ali eram os Ultras do Bayern. Aí eu cheguei num cara da UEFA que tava por perto e falei, ô meu, por que o pessoal tá ali me esculachando, mostrando o dedo do meio pra mim e tal? Porque eu comecei a gravar. Aí ele falou, ó, espera aqui que eu vou chamar uma menina ali e ela vai vir conversar com você. Aí veio uma menina da UEFA. Aí eu falei pra ela, ó, o pessoal tá ali me xingando, tacando coisa em mim porque eu tava gravando. Aí ela falou, não, é porque ali são os Ultras. Então tem cara ali que é procurado e tudo mais, e eles não querem aparecer. Então você pode se filmar sua reação e tudo mais, mas não filma eles. Aí eu, beleza. Jogo seguiu, aí eles me deixaram em paz num primeiro momento, e eu fiquei gravando só a minha reação e gravando o campo. Só que quando acabou o jogo, o que aconteceu? Eu peguei o celular e fiz tipo assim, ó. Então eu tava de lá pra cá filmando a minha reação, virado pro gramado. Só que, assim, pra mim, não importava se o Bayern tinha perdido, eu tava feliz pela experiência que eu tava vivendo. Aí eu peguei e tava tipo assim, ó, feliz e tal, e falando sobre o jogo. Só que pra eles, parecia que eu tava meio que rindo deles e filmando eles. Cara, pra quê? Esquece. Eles começaram a ficar cuspindo, tacavam copo, tacavam garrafa. E aí eu tentava fazer o meu vídeo, tentava me gravar, e eu ia perdendo a atenção por causa disso, sabe? Aí chegou o André e tal, e aí ele viu que eu não tava conseguindo gravar. Ele falou, o que foi? Eu falei, meu, os caras não deixam eu gravar. Porque eu tô tentando falar aqui, eles ficam gritando, me xingando, fica dando o dedo do meio e tacando as coisas, e eu não tô conseguindo me concentrar. Aí bem nessa hora, os jogadores do Bayern chegaram. E eu vou mostrar pra vocês. Bem nessa hora, os jogadores do Bayern chegaram pra falar justamente com a torcida, com os Ultras. Ouvi o que os Ultras tinham pra falar, porque eles estavam com o megafone, e pedir desculpas pela eliminação. Aí nessa hora o André começou a gravar, e aí eu consegui desenrolar, improvisar na hora, e é até, se não me engano, o vídeo mais visto da viagem. Essa hora que eu improvisei, ficou muito bom o vídeo. Aqui, o Safonov ia bater um tiro de meta. Não dava pra botar fé que eu estava nessa distância de todos eles. Depois do jogo, as coisas ficaram mais insanas, acreditem. Os jogadores do Bayern foram pedir desculpas pra torcida bem na minha frente, o que rendeu um vídeo ótimo. Eu estava gravando pertinho da comemoração do PSG, com direito ao Dembélé subindo para o campo de chinelinho e o presidente Nasser Al-Khelaifi pertinho de mim. Aqui entra outra observação. Esse vídeo que eu estava gravando não era um vídeo da comemoração do PSG. Aí que entra muito essa questão da improvisação durante a viagem. De você estar fora da sua zona de conforto e você ter que trabalhar com aquilo que você tem. Eu comecei esse vídeo aqui falando do Kvaratskhelia. Eu tava falando só do Kvaratskhelia e o gramado de fundo. Eu tô falando aqui sobre o Kvaratskhelia, do nada eu vejo aqui, na minha esquerda, o time inteiro do PSG subindo. O Safonov, o Hakimi, que tava com roupa, assim, de sair, né? Porque ele não tava jogando, então subiu Safonov, Hakimi, Dembélé, Doué, todo mundo. Eu vendo aqui que eles estavam subindo, eu já pensei, cara, esquece o vídeo que eu tô fazendo do Kvaratskhelia. Vou fazer um vídeo da comemoração dos caras, aproveitar que eles estão aqui pertinhos de mim. Aí foi exatamente esse vídeo aqui que saiu. E aí o Nasser Al-Khelaifi também, próximo de mim, ficou bem legal esse vídeo. Foi, se não me engano, também um dos que performou melhor ao longo da viagem. Enquanto eu gravava para o meu canal do YouTube, o Marquísio, ídolo da Juventus, passou e me cumprimentou. O Doué foi até a torcida para autografar umas camisas e o lendário Clarence Seedorf também estava por perto. Aí aqui que vocês entendem por que o Marquísio foi falar comigo. Ele foi falar comigo porque a gente já tinha se falado e eu já tinha tirado uma foto com ele no hotel. Aí por isso que quando ele me viu lá gravando, ele foi lá e me cumprimentou. Aí o Doué passou, autografou umas camisas até do Bayern, achei bem legal da parte dele, e aí a gente continua. Depois, num frio absurdo que me fez até colocar a touca, estava encerrada a nossa cobertura. Era hora de voltar para o hotel. Para comemorar que a transmissão foi finalizada com sucesso, rolou uma celebração com toda a equipe. E esse aí sou eu com o Arthur Quesada tomando uma no hall do hotel. Foi bem legal essa parte aqui da confraternização assim, porque aí todo mundo tava comemorando que a transmissão tinha sido um sucesso, o pessoal do TikTok que tava comigo também tinha comemorado que a minha cobertura tinha sido um sucesso, que tinha ido muito bem, todos estavam falando muito bem do meu trabalho, até a galera da TNT, e aí aqui teve um momento marcante. Um dos caras que mais me deu moral na viagem, já falei pra vocês que foi o VSR, desde o começo, quando ele falou: e aí, moleque, tá pronto pra ir lá pra dar show? Aí ao longo da viagem o VSR chegava em mim também e falava: vem, moleque, quiser gravar comigo, você vem falar comigo, a hora que você quiser e tal. Todo mundo era bem bacana, o VSR acabou se destacando nesse sentido. E aqui nessa hora, eu estava com André Henning, o narrador. Eu não tinha encontrado com o Henning até então, ao longo da viagem. Eu só pude encontrar com ele
quando a gente tava já pra ir embora, quando acabou a transmissão, porque durante o jogo ele ficou na cabine e eu fiquei no campo. E aí quando o André tava indo embora, depois que a gente tava ali já tomando umas, ele falou que ia pro quarto descansar, ele chegou em mim e falou assim: "Aí, moleque, você é foda". Aí eu falei pra ele: "Não, você que é a lenda". Ele: "Não, você é foda, pelo que você fez, você é foda". Nisso ele tava se referindo ao meu desempenho no programa para que eu pudesse ter ido lá pra viagem. Então, recebi um elogio desse do André, como eu recebi também do VS, da galera da produção, foi muito gratificante pra mim. Muito obrigado, TikTok e TNT, por me permitirem realizar um sonho através do programa Criadores em Jogo. E um muito obrigado a todo o time da TNT pela forma maravilhosa com que me receberam no time nesses dias. Foram acessos incríveis e memórias para a eternidade. Finalizado então nosso react da minha viagem. Que viagem maravilhosa, gente. Só tenho a agradecer. O time do TNT foi top, do TikTok também. Foi uma viagem assim que, sei lá, em 3, 4 dias parece que eu vivi 15 dias de tanta coisa que aconteceu. E claro que eu pude chegar lá através do meu público. Meu público do TikTok é muito engajado, me ajudaram demais ao longo da fase 2, que foi a fase que eu ganhei, compartilhando meus vídeos, dando like nos meus vídeos, visualizando. Foi assim que eu consegui ter quase 60 milhões de visualizações na fase 2. Então eu sou muito grato a todos que estavam envolvidos em tudo mesmo. E espero que vocês tenham curtido aí o meu react, trazendo mais bastidores ainda, já dos vídeos dos bastidores. Quem tiver curtido esse vídeo aqui, do Vini Vainer Bastidor, não esqueça do seu like, de se inscrever no canal. Sábado que vem tô de volta com mais um conteúdo pra vocês. Vou procurar trazer agora alguma dica, tá? Hoje já foi um vídeo de história com experiência, então semana que vem voltamos pras dicas. Fechou? Então é isso, fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!